A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o presbítero Diego Mateus da família IARC. Chegamos a mais um devocional. Nós estamos abordando os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Também eu gostaria já de convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho e receber as notificações da família IARC. Também nas redes sociais do Instagram e do Facebook. Meus amados irmãos, no devocional passado, anterior, a gente falou sobre o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos falar do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que tem por título A Tentação de Jesus. Se você tem uma Bíblia na tua casa e deseja acompanhar Mateus, capítulo 4, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, escrito por Mateus, em nome de Jesus. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 9. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorar. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Graças a Deus. Meus amados irmãos que vão receber esse vídeo, escute bem essa palavra. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus retrata sobre a tentação do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quando a gente fala de deserto, a gente está falando de um lugar árido, sem recurso, e também de provação. O Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites em pleno jejum, em consagração, ligado com Deus. E ao final dos 40 dias, depois de uma jornada extensa de sacrifício e de busca constante ao seu Pai Celeste, o diabo se apresentou a ele, vendo a necessidade fisiológica do Cristo, que era fome e sede. Apresentou uma oportunidade, através da palavra, ele usou a palavra de Deus para dilubriar a Cristo. Porém, ele nunca iria vencer, porque a primeira vitória do ministério de Jesus, que foi essa aqui no deserto, foi pela palavra de Deus. E ele tentou falar com Jesus, argumentar com Jesus a respeito da palavra, e Jesus sempre o ponderava e conseguia sair vitorioso em todas as etapas em que foi questionado. Vejamos, meus irmãos, que nesse capítulo a gente tem uma grande lição. O crente só vence pela palavra de Deus. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança só vence pela palavra de Deus. Temos outras grandes lições. Nem todo deserto é porque Deus abandonou, é porque Deus deixou de lado, é porque Deus não. Tem desertos na nossa vida que nos servem de escola espiritual para nos aproximar de Deus. E muitas das vezes nos sentimos fracos, talvez, do corpo físico, por conta da grande guerra que travamos no mundo espiritual. E o nosso adversário vem com seu banquete preparando para nós algo para nos desvirtuar, nos desorientar, nos tirar da rota do mistério com a palavra de Deus. Porém, como nós estamos em Cristo, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Firmado nele, a pedra angular de esquina, jamais seremos confundidos. E também nos dá outra lição sobre o jejum e a leitura da palavra de Deus e a consagração a Deus do nosso ser e da nossa vida. O diabo tentou Jesus de várias formas pela palavra, mas ele foi vitorioso pela palavra de Deus. Depois de toda esta provação, depois de toda esta situação, o diabo derrotado saiu dali, desapareceu dali, da frente do Cristo. E os anjos do Senhor o serviram. Tomamos por lição que o deserto nos serve de aprendizado, momento de se alimentar da palavra, buscar a Deus em oração, fortalecer a nossa vida espiritual, o nosso elo com Deus.
E quando o diabo vier nos tentar, nós devemos resistir, como diz a palavra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E depois de toda a provação, depois de toda a separação entre o mundo e Deus, que nós colocamos a nossa vida na brecha, nós somos servidos pelos ministros, os anjos de Deus, ministros de Deus a respeito daqueles que o servem. Um grande banquete. Então, não troque o teu momento com Deus, a tua vida espiritual, por um prato que o diabo oferece. Não caia na astúcia ou na astuta cilada dele, porque ele é mentiroso e é enganador desde o princípio. Fique firme no propósito com Deus, obediência e santidade à palavra de Deus. Saia do deserto vitorioso, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Também te agradecer pelos desertos que nós entramos muitas das vezes, conduzido pelo Teu Espírito, para um momento de aprendizado e de crescimento espiritual. Abençoa todos aqueles que estão enfrentando dificuldade, que estão separando a sua vida para Deus. Em nome de Jesus, fortalece a cada um. É o que nós te pedimos, na certeza da vitória. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.